Não se preocupe, eu não vim das compras, ok? Eu creio que as crianças podem ir subindo, crianças e adolescentes. Todos conseguem ouvir-me, certo? Bem, eu gostaria hoje de partilhar uma experiência convosco. Algo que eu tenho estado a trabalhar e que creio que vai ser bastante útil para a humanidade. Todos nós conhecemos aquela expressão, hoje foi um dia para esquecer, certo? Finalmente arranjei algo que nos vai ajudar a esquecer estes dias. O problema é que eu ainda não testei esta invenção. Porque no dia em que eu experimentar algo que me ajude a esquecer o pouco que ainda me lembro, fica complicado. Mas voltando à invenção. Então eu vou precisar de um voluntário que me ajude a testar este produto. E parece que temos ali um voluntário. Então, podes vir. Funciona, funciona. É 100% comprovado. Se não gostares, passados 30 dias podes devolver. Então, podes pôr? Como é que te chamas? Marcelo. Bom, ele não morre. Quando muito esquece. Se tudo correr bem, o Marcelo vai ser lembrado como a primeira pessoa que se esqueceu. A finalidade deste aparelho é muito simples. Basicamente aquilo que nós queremos provocar é uma amnésia retrógrada, com efeitos muito controlados. Vocês sabem que a amnésia divide-se em duas grandes categorias, certo? Acho que vai ser o rei do Facebook. Existe um tipo de amnésia que consiste numa dificuldade em construir novas memórias depois do trauma ou depois da doença, como por exemplo a doença de Alzheimer. Mas existe um outro tipo de amnésia, uma amnésia retrógrada, em que a pessoa consegue se lembrar daquilo que acontece depois do trauma, mas não se consegue lembrar daquilo que aconteceu antes do trauma. E é isto exatamente o que nós queremos fazer com este nosso capacete. Ele produz alguns choques elétricos que nos vai ajudar a esquecer. Que nos vai ajudar a esquecer os dias maus. Então, sempre que nós quisermos esquecer um dia mau, colocamos o capacete e essa memória apaga-se. Obrigado, Marcelo. Pode ir. Não, estás bom. No capítulo que nós vamos ler hoje, Paulo fala-nos de um grupo de pessoas que também estavam a ser afetadas por esta amnésia retrógrada. Estas pessoas passaram por um trauma, mas ao contrário do efeito do nosso capacete, que faz esquecer as coisas más, estas pessoas tinham esquecido de algumas coisas boas que tinham acontecido. Vamos olhar para Gálatas. Basicamente é a continuação do texto da semana passada. Gálatas 4. Então, Gálatas 4, número grande. E agora vamos olhar para os números mais pequenos, do versículo 8 até ao versículo 20. Gálatas 4, do 8 até ao 20. Já todos encontraram? Ou já se esqueceram? Ok, eu vou ler então. Devido ao vosso desconhecimento de Deus, de antes eram escravos de deuses que não eram realmente deuses.
Mas agora que conhecem a Deus, ou melhor, que Deus já vos conhece, como é possível voltarem a ser escravos de coisas fracas e que não prestam para nada? Por que é que dão tanto valor religioso a certos dias, meses, estações do ano? Receio que o meu trabalho no vosso meio tenha sido inútil. Peço-vos, meus irmãos, que sejam como eu, pois também eu me tornei como vós. Não é que me tenham feito qualquer mal. Lembram-se da primeira vez que vos anunciei o Evangelho? Foi numa altura em que eu estava doente. E apesar de o meu corpo doente vos ter causado dificuldades, não me desprezaram nem me rejeitaram. Pelo contrário, receberam com um anjo de Deus, ou como o próprio Jesus Cristo. Onde está agora aquela vossa felicidade? Eu posso dar testemunho de que, se fosse possível, até eram capazes de tirar os olhos para vos dar. Porventura tornei-me agora o vosso inimigo por vos dizer a verdade. O interesse que essa gente mostra a vosso respeito não é bem intencionado. O que eles querem é separar-vos de mim, para depois vos levarem a interessar-se por eles. É bom preocuparem sempre com o bem, e não só quando estou aí presente. Meus filhos, eu sofro de novo as dores de parto por vossa causa, até que Cristo seja formado em vós. Bem desejaria estar agora aí para vos poder falar de outra maneira, porque estou muito preocupado convosco. Vamos orar. Deus Pai, obrigado, Pai, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós. Pai, te oro, Senhor, para que isto esteja bem presente na nossa mente. Pai, te oro para que Tu possas conduzir este tempo de pregação, Senhor, e que, acima de tudo, o Teu nome seja exaltado, Senhor. Pai, te oro para que Tu possas tocar no nosso coração, Senhor, possamos estar abertos, que o nosso coração possa estar aberto à Tua palavra, Senhor. Pai, tal como já foi orado aqui, Senhor, te oro para que esta pregação não seja meramente um tempo de ensino, Senhor, mas acima de tudo seja um tempo de transformação. No nome de Jesus. Amém. O primeiro aspecto que os cristãos da Galácia se esqueceram foi a fonte da sua salvação. Paulo mostra-nos que os cristãos da Galácia, antes de deixarem Jesus entrar nas suas vidas, eles eram escravos de deuses que não eram realmente deuses. Estas pessoas representavam quase tudo como deuses. Tinham o Deus do trabalho, o Deus da prosperidade, o Deus do amor, o Deus do prazer. E quando nós olhamos para esta mentalidade, e todos nós conhecemos mais ou menos porque estudamos na escola alguns impérios, como o Império Romano, o Império Grego, quando nós olhamos para esta mentalidade parece um pouco esquisita. Parece até um pouco ridícula, sem sentido. Mas a realidade é que estes povos tinham alguma razão ao representarem todas as áreas da vida como sendo deuses. Eles tinham uma certa razão porque qualquer uma destas coisas, seja o trabalho, o amor, a aprovação diante dos outros, pode tornar-se um Deus. Pode tornar-se um Deus que governa o coração de uma pessoa. Qualquer um destes falsos deuses, seja o amor, o trabalho, pode transmitir-nos uma sensação de amor e de pertença. Pode comunicar uma falsa sensação de segurança ou uma falsa sensação de paz. O dinheiro tem esta capacidade. Todas estas áreas da vida têm potencial para ocupar o lugar no nosso coração em vez de Deus. E o grande problema destes ídolos é que facilmente eles dominam as nossas vidas, tornam-nos escravos. Por isso João diz no último versículo da sua carta: libertem-se dos ídolos. Tudo o que nos controla é nosso dono e senhor. A pessoa que procura o poder é controlada pelo poder. Aquela pessoa que procura de forma obsessiva a aceitação diante de outras pessoas, ela é controlada por essas mesmas pessoas. Recentemente li um livro em que o autor afirmava que aquilo que muitas pessoas chamam de problemas psicológicos, na realidade são simples formas de idolatria. Idolatria é qualquer coisa que nós fazemos ou qualquer coisa que nós adoramos que não seja Deus. O perfeccionismo, o vício do trabalho, a indecisão crónica, a necessidade de controlarmos a vida dos outros.
Todas estas coisas que são chamadas de problemas psicológicos, na realidade, são simples questões de idolatria. Quando nós transformamos coisas boas em falsos deuses. E quando nós nos entregamos por completo a esses ídolos, nós somos então arrastados para o descalabro. O culto tradicional aos ídolos com estátuas, com rituais, com ofrendas, ainda ocorre em alguns lugares do mundo. E nós conhecemos alguns desses contextos. Mas esta adoração mais moderna, a deuses no nosso interior, está espalhada pelo mundo inteiro. Acontece aqui no Ocidente, acontece no Oriente, acontece aqui na Europa e acontece em todos os outros continentes. A única forma de nos libertarmos da escravidão destes falsos deuses é regressar ao Deus verdadeiro. Paulo afirma que estes cristãos da Galácia já tinham encontrado este Deus verdadeiro, mas eles estavam a ser arrastados para outro tipo de idolatria. Não era uma idolatria com estátuas e com rituais, não era uma obsessão por dinheiro, por prazer ou por uma carreira, mas era algo ainda mais assustador. Cristianismo sem Jesus Cristo. Toda aquela alegria que eles sentiram quando receberam Jesus Cristo nas suas vidas. E todos nós lembramos desta alegria. Todas as mudanças que aconteceram na vida destes irmãos quando receberam Jesus Cristo, tudo isso foi esquecido. A sua caminhada com Deus foi transformada numa religião vazia, rotineira, pesada, que tinha como único propósito, que tinha como único objetivo cumprir as expectativas dos outros. Estes cristãos tinham trocado Jesus Cristo, a fonte da sua salvação, por uma rotina religiosa. E isto é assustador. Paulo refere que ao esquecerem Jesus Cristo como fonte da sua salvação, também estavam a perder a alegria. Paulo estava a afirmar que esta alegria de fazer a vontade de Deus, de verem Deus a trabalhar nas suas vidas, de servirem o próximo, de servirem a Deus, tudo isto estava a desaparecer. Eles apenas preocupavam-se com estas coisas quando Paulo estava presente. Na realidade, todos estes aspectos da vida cristã tinham-se tornado um peso. Tinham-se tornado algo do qual eles ansiavam se libertar. E isto estava a acontecer porque eles tinham perdido de vista o centro da vida cristã, o próprio Jesus Cristo. Ele é a razão de nós fazermos aquilo que nós fazemos. E quando nós perdemos Jesus Cristo de vista, tudo aquilo que nós fazemos, com fins em si mesmos, tornam-se rotinas pesadas. Quando o serviço cristão, quando cumprir certas práticas da vida cristã se tornam fins em si mesmo, na realidade nós estamos a ser arrastados para outro tipo de idolatria. Jesus alerta a igreja de Éfeso, uma das igrejas em Apocalipse, sobre um problema semelhante. Nesta carta, vemos uma igreja bastante ativa no seu serviço a Deus. Uma igreja perseverante no meio das aflições, uma igreja perseverante no meio das perseguições, mas que também caiu na mesma armadilha. E o conselho dado por Jesus a esta igreja não é muito diferente daquilo que Paulo está a dizer à igreja de Gálatas. Jesus diz: vive como vivias no princípio. Busca o primeiro amor. Volta às origens. Paulo relembra aos Gálatas que quando eles ouviram acerca de Jesus Cristo, isto provocou uma enorme alegria. Agora o que Paulo está a dizer é que deseja que Cristo seja novamente formado nos corações e nas mentes destes irmãos. Paulo não está a defender que eles precisam de ser salvos novamente. O que Paulo está a dizer é que eles precisam de voltar a redescobrir Jesus Cristo. O segredo para abandonar qualquer idolatria, seja a idolatria com estátuas e com rituais, seja a idolatria com estes deuses mais modernos ou qualquer outro tipo de idolatria, é o mesmo: voltar para o Deus verdadeiro. O próprio Deus diz ao povo de Israel, num outro contexto de idolatria, no Velho Testamento, que eles trocaram a fonte da água viva, o próprio Deus, por uma cisterna, por um contentor cheio de buracos, que não tem a capacidade de reter a água. E a razão pela qual Deus diz isto é muito simples. Seja qual for o tipo de idolatria,
ele sempre traz descontentamento, sempre traz frustração, sempre traz desencanto. Tentar viver a vida cristã sem Jesus Cristo é utopia. É impossível. O próprio Jesus diz em João 15 que sem Ele, nada podemos fazer. Paulo mostra aos Gálatas que eles não só se esqueceram da fonte da sua salvação, não só se esqueceram de Jesus como fonte da sua alegria, mas também se esqueceram de quem eram os seus verdadeiros irmãos. Transformar a vida cristã numa rotina sem Cristo leva-nos a ignorar o valor da comunidade cristã. Os outros cristãos tornam-se o peso, porque eles relembram-nos de coisas que nós precisamos de mudar, mas que nós não queremos mudar. Paulo estava preocupado com estes cristãos. Sofria por estas pessoas. Mas agora era encarado quase como um inimigo pelo simples facto de ter dito a verdade. Mas mesmo sendo encarado como um inimigo, Paulo desejava estar com estes cristãos. Desejava estar com eles pessoalmente para alertá-los acerca do perigo que eles estavam a correr. E o perigo era simples: transformar cristianismo, mas retirar a pessoa de Jesus Cristo. A comunhão com os outros irmãos vai muito para além de bons convívios. Vai muito para além deste culto ou desta celebração que nós estamos a ter aqui agora. A Bíblia mostra-nos que nós devemos orar uns pelos outros, que nós devemos chamar a atenção uns aos outros, que nós devemos ensinar-nos uns aos outros. Isto não é apenas tarefa do pastor ou do líder. O que a Bíblia nos mostra é que é uma responsabilidade de todos os cristãos. Uma das coisas que normalmente enfatizamos na entrevista para aqueles que querem ser batizados é a importância de sermos comunidade. E em certa medida, aquilo que nós dizemos é que quando uma destas pessoas presenciar algo que eu esteja a fazer e que não seja uma atitude cristã, essa pessoa tem a responsabilidade de me chamar a atenção. Não é apenas o pastor que tem a responsabilidade de ajudar os outros a crescer. Todos nós temos essa responsabilidade. O Armando tem a responsabilidade de ajudar o Simões a crescer. O Simões tem a responsabilidade de ajudar o Demóstenes a crescer. E, na realidade, todos vocês têm a responsabilidade de ajudar a liderança desta igreja a crescer. Porque é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós passamos por momentos de amnésia, em que nos esquecemos do passado e das coisas boas que Jesus Cristo fez por nós. Paulo estava a alertar os Gálatas, um dia mais tarde poderiam ser os Gálatas a alertar Paulo. A vida cristã não se faz sem Cristo, da mesma forma que a vida cristã não se faz sem os outros cristãos. E por isso nós não temos que andar a fugir uns dos outros. Ter pessoas à nossa volta que permitem que nós não nos esquecemos, quando todos nós temos uma tendência para nos esquecer, é a melhor coisa que nós poderíamos ter. Os cristãos da Galácia são lembrados por aquelas pessoas que se esqueceram. Mas ao contrário do nosso capacete, que nos faz esquecer das coisas más, e acho que o Marcelo já esqueceu de algumas, os Gálatas esqueceram-se de muitas coisas boas. Esqueceram-se da fonte da salvação, que é Jesus Cristo. Esqueceram-se da alegria que Cristo dá. Esqueceram-se daqueles que eram os verdadeiros irmãos. Todos nós, sem exceção, temos uma grande tendência para sofrermos de amnésia. E o que Paulo nos mostra é que em períodos de esquecimento, nós precisamos lembrar-nos de uma só pessoa, Jesus Cristo. E tudo o resto vai fazer sentido. Jesus é o centro das boas memórias que os Gálatas tinham esquecido. E uma das nossas grandes tendências como cristãos é que quando enfrentamos períodos de esquecimento, nós tentamos recuperar o sentido ou tentamos recuperar as memórias fazendo coisas que nós fazíamos antes. Tentamos envolver-nos no ministério que nós estávamos antes. Tentamos dar-nos com as pessoas que nós dávamos antes. Mas se nós insistirmos apenas nisto, não vai dar certo. Os Gálatas insistiram nesta tese, mas não correu bem. Paulo aconselha-nos a relembrar Jesus Cristo
Porque a vida cristã, ela começa com Jesus. Ela depende de Jesus. E tem como único fim agradar Jesus em todas as coisas que nós fazemos. E por isso Paulo diz, se querem recuperar a memória, foquem-se na pessoa de Jesus Cristo. Vamos orar?